Olá, Pai do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição sobre a pessoa do sumo sacerdote. Assista todo o feed e ao final deixe seus likes, seus comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. A sua interação é a ferramenta que a plataforma do YouTube se utiliza para entender que o vídeo é importante e assim ampliar o seu alcance. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Se possível, diga de onde você é. O versículo do dia está em Êxodo, capítulo 28, versículo 13. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Como verdade aplicada, o pastor César Rosa ele ressalta que o sumo sacerdote era responsável pela expiação do pecado do povo. O texto de referência é Êxodo, capítulo 28, versículos 4 a 29, onde constam os detalhes das vestimentas sacerdotais que deveriam ser utilizadas por Arão e seus filhos. Vou pensar parte deste texto nos comentários a seguir. Hoje nós vamos focar a chamada divina para o ofício sacerdotal, a fim de compreendermos a elevada responsabilidade que recai sobre quem exerce essa importante função. Vou mostrar no contexto geral das Escrituras os aspectos nos quais o sumo sacerdote Jesus se tornou superior ao sacerdócio exercido por Arão. Até a instituição e a regulamentação da lei mosaica, o patriarca da família era o principal responsável pela condução da família também no que se referia às questões de culto e dos sacrifícios oferecidos a Yahvé Adonai e às divindades pagãs, quem servia alguma divindade pagã. A partir da lei mosaica, o próprio Deus se encarregou de alterar esse hábito e instituiu o sacerdócio para oficiar no tabernáculo com o objetivo de apresentar à humanidade um tipo de Jesus Cristo que futuramente exerceria essa função de uma forma perfeita. O sacerdote é um vocacionado por Deus para o exercício do ministério específico de oferecer sacrifícios, interceder a Deus pelo povo e, em caso de guerra, era o sacerdote quem dava o toque de alarme com 2 trombetas de prata feitas por ordem divina. E para exercer a função de sacerdote, a pessoa precisava receber uma unção especial que eu vou abordar no tópico 3.1. O sacerdócio é a função exercida pelo sacerdote como mediador entre o homem e Deus, como ministro de culto e como também o encarregado de oferecer a Deus os sacrifícios. O sacerdócio tem um caráter respeitável em razão aí do devotamento que a pessoa exige e por isso essa função é extremamente honrosa. Como dito inicialmente, o sacerdócio era exercido pelo patriarca, pelo chefe da família, que era o responsável em transmitir às novas gerações os valores morais e éticos instituídos por Deus e a noção também da existência de um único e verdadeiro Deus. O sacerdócio englobava um ofertante que poderia ser qualquer pessoa que, independentemente de sua nacionalidade, se pessoalmente e de forma voluntária decidisse submeter à lei mosaica e oferecer culto e sacrifícios a Yahvé. Englobavam os levitas, descendentes de Levi, das famílias dos Meraritas, dos Coatitas e dos Gersonitas, que eram os responsáveis por diversos serviços relacionados à tenda da congregação. Englobava os filhos de Arão, que também eram descendentes de Levi, a tribo sacerdotal, que eram os responsáveis por exercer o sacerdócio e auxiliar o sumo sacerdote. No mais elevado posto hierárquico sacerdotal estava Arão. Ele foi o primeiro sumo sacerdote do tabernáculo escolhido pelo próprio Deus para administrar os rituais dos sacrifícios e ser o responsável direto em intermediar quaisquer assuntos entre a nação de Israel e Deus. Ao sacerdote, sob a supervisão do sumo sacerdote, cabia a responsabilidade de manter a pureza do sacerdócio para possibilitar que todos pudessem desfrutar de intimidade com Deus. Na atualidade, o sacerdócio é exercido por homens e mulheres vocacionados por Deus para exercer os diferentes ministérios que são desenvolvidos dentro da Igreja de Jesus Cristo na Terra, para conduzir as pessoas a confessar a Jesus como o único e soberano Senhor e Salvador de suas vidas, ao ponto de poderem apresentar seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus por meio de um culto racional, para ensinar de forma prática e efetiva os princípios morais e éticos instituídos pelo próprio Deus, para zelar pela integridade moral e espiritual dos servos e servas do Senhor, de forma que possam viver em santidade diante de Deus e ser aceito por Ele. E também tem a função de interceder diante de Deus pelas vidas em busca do perdão divino com base no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, com o propósito de que os membros do corpo de Cristo eles se desenvolvam de forma sustentável, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo,
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Portanto, cada cristão, como igreja, é um sacerdote a serviço de Deus na terra, o representando. Por isso, cada cristão deve se ver e agir como um comissionado por Deus para ensinar os seus preceitos à humanidade, interceder diante de Deus por ela e conduzi-la aos pés de Jesus. Arão, como sumo sacerdote, ele foi chamado pelo próprio Deus para ser o principal responsável por todos os rituais litúrgicos na tenda da congregação. Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar, filhos de Arão, foram instituídos por Deus como seus auxiliares diretos no ofício sacerdotal. Como sumo sacerdote, Arão era o único que podia entrar uma vez por ano no lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança com as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que havia florescido e uma porção do maná no deserto. O padrão moral e ético de Arão, como sumo sacerdote, devia servir de exemplo aos sacerdotes e ao povo. Por isso, a sua responsabilidade ela era muito grande. Ele devia manter um padrão de santidade acima de qualquer outra pessoa, portanto, devia ser irrepreensível diante de Deus e também diante dos homens. Não podia, em hipótese alguma, se contaminar com os costumes pagãos e também não podia ter defeito físico. Esse padrão de perfeição exigido nas leis cerimoniais do Antigo Testamento, no Novo Testamento, é retratado nas declarações que impõem ao cristão, principalmente aqueles que exercem atividades ministeriais, uma vida imaculada, inculpável, irrepreensível, santa, sincera e sem nenhum tipo de engano na boca. Simplesmente o que Deus exigiu de Abraão quando ele disse a ele: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Como sumo sacerdote, Arão foi um tipo de Jesus Cristo que exerceu de forma perfeita a função de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e foi superior ao sumo sacerdócio exercido por Arão e posteriormente por seus filhos. Sobre o sumo sacerdócio de Jesus, eu vou aprofundar um pouco mais no tópico 3.2. Quanto ao vestuário sacerdotal, Deus foi o estilista que desenvolveu cada detalhe com o objetivo de retratar nas vestes sacerdotais, além do ofício, da responsabilidade, da autoridade divina e das funções sacerdotais, retratar o ministério de Jesus no período em que ele viveria na terra como um ser humano comum e exerceria com excelência o sumo sacerdócio eterno. O pano utilizado para fazer o vestuário sacerdotal foi o linho fino de cores branca e azul. O linho era produzido a partir das fibras retiradas do caule de ervas de folhas e flores pequenas, cujos fios produziam roupas finas de alta qualidade, era sustentável, ecológico e, como símbolo do luxo e da riqueza, era utilizado para confeccionar as roupas dos reis e dos sacerdotes. Portanto, o uso do linho fino representava a realeza divina exercida na terra por meio do sacerdote. E a túnica de cor branca, ela servia para lembrar ao sacerdote que ele deveria manter a sua vida sempre na condição de santa, de acordo com o padrão divino. Os sacerdotes e o sumo sacerdote deveriam servir integralmente a Yahvé Adonai como seus embaixadores na terra, sob pena de virem a óbito enquanto exerciam o sacerdócio. Nas orlas das vestes sacerdotais tinham campainhas de ouro intercaladas com romãs azuis, de forma que quando o sumo sacerdote ele se movimentava dentro do lugar santíssimo, produzia um som que era ouvido fora da tenda do tabernáculo. O ouro das campainhas é um símbolo da realeza divina nas vestes do sumo sacerdote. O som produzido pelas campainhas e as romãs representava a aceitação por Deus dos sacrifícios oferecidos a ele e a liberação do seu perdão em prol de quem o sacrifício fosse realizado. As romãs simbolizavam a vida frutífera para as pessoas que se ajustassem aos preceitos divinos. Quando o sumo sacerdote ele entrava para ministrar no lugar santíssimo, após aí oferecer um sacrifício específico em prol da sua própria vida, caso o barulho das campainhas produzido ao tocarem as romãs deixasse de ser ouvido, era um sinal de que Deus não havia aceito o sacrifício e que o sumo sacerdote havia sido morto por Deus dentro do lugar santíssimo. Como ninguém além do sumo sacerdote podia adentrar no lugar santíssimo, há uma corrente de pensamento que acredita que o sumo sacerdote ele entrava com uma corda amarrada na sua cintura. Caso ele morresse, a corda era utilizada para puxá-lo para fora lá do lugar santíssimo. Fato semelhante ocorreu com Nadab e Abiú, que tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo, e colocaram um incenso sobre ele, e ofereceram um fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes era ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor.
Levíticos capítulo 10, versículos 8 a 11, dá mais para se inferir que Nadab e Abiú haviam se embriagado momento antes de se propuserem oferecer incenso ao Senhor, já que a proibição da ingestão de bebida forte pelo sacerdote ela é lembrada aqui no relato do incidente de suas mortes. No caso de Nadab e Abiú, eles vieram a óbito físico, pois já estavam espiritualmente mortos. Como dentro aí da história da igreja cristã, com exceção do caso de Ananias e Safira, não há relato de ocorrência de morte enquanto alguém se propõe a oferecer sua adoração a Deus, muitas pessoas estão banalizando o sagrado em seus atos de culto ao Senhor, na condução inadequada da vida cristã, sem se dar conta de que a morte espiritual ela sempre ocorre antes da morte física. Muitos estão mortos espiritualmente, até mesmo ministrando nas igrejas, e infelizmente, ao morrerem fisicamente, ainda sofrerão o dano da segunda morte, a eterna separação de Deus. Assim como tudo tinha um significado e visava dar condições de as pessoas se manterem vivas física e espiritualmente, ainda hoje é preciso estar atento a cada detalhe da vida cristã para se cumprir com excelência o chamado de Deus para a salvação e para o exercício ministerial. Quanto ao éfode, o urim e o tumim, trata-se de acessórios sacerdotais compostos por 3 peças. O éfode ele era confeccionado com a junção de ouro com o linho nas cores azul, púrpura, que é um vermelho escuro, e carmesim, um vermelho vivo. O ouro era transformado em fios que o permitia ser tecido junto com o linho. O éfode ele tinha 3 fileiras aí na vertical, cada um com 4 pedras representando as 12 tribos de Israel. E nas laterais, na altura do coração, ficavam as pedras de urim e de tumim. Um símbolo de que o sumo sacerdote ele deveria carregar as 12 tribos de Israel no coração para representá-las e intercedê-las diante de Deus. O ouro e o linho fino apontavam para a realeza divina, cuja autoridade suprema envolvia a vida do sumo sacerdote. A cor azul simbolizava que o sumo sacerdote era um representante dos céus, com a autoridade de conduzir as 12 tribos de Israel à santa presença de Deus, uma vez por ano, no lugar santíssimo. As cores vermelhas, com os tons de púrpura e carmesim, apontam para o fato de que, para que houvesse perdão, deveria haver derramamento de sangue, uma alusão ao futuro sacrifício perfeito e eterno de Jesus, cujo sangue tem poder para perdoar, purificar, justificar e santificar todo aquele que crer em Jesus. As pedras de urim e tumim, fixadas sobre o coração do sumo sacerdote, elas eram utilizadas para consultar a Deus quanto às decisões que deveriam ser tomadas ou deixadas de tomar. E simbolizavam, portanto, o juízo de absolvição ou de condenação nas questões levantadas pelos filhos de Israel diante de Deus por meio do sumo sacerdote. A diferença entre a roupa do sumo sacerdote e a do sacerdote comum era que a roupa do sacerdote comum era composta apenas pelo calção de linho, a túnica branca, o cinto que era confeccionado no mesmo padrão e material do éfode e a mitra, que era um turbante branco colocado na cabeça. A consagração dos sacerdotes tinha que obedecer um ritual litúrgico rigoroso, pois ser consagrado literalmente significa ser separado para o uso de. No caso dos sacerdotes, eles eram separados para o uso, para o serviço exclusivo de Deus. E eles deveriam se apresentar ao ato de consagração e se manterem com um padrão de vida exemplar digna de sua vocação e fidelidade a Yahvé Adonai. A lista das exigências que deveriam ser observadas no ato da congregação dos sacerdotes na porta da tenda da congregação era a seguinte: eles eram lavados com água, um símbolo da palavra de Deus e uma evidência clara da necessidade de a pessoa estar purificada pela palavra de Deus de toda a impureza do mundo para só depois servir no ministério. Eles recebiam as vestes que os colocavam numa posição elevada em relação às demais pessoas. O sumo sacerdote recebia o peitoral e o éfode que eram colocados sobre a túnica branca, um símbolo da necessidade de o cristão estar vestido da autoridade de Deus, revestido do Espírito Santo e dos dons espirituais para o representar na terra. Em seguida, era derramado o azeite da unção sobre a cabeça e era colocada a mitra, o turbante branco. O sumo sacerdote recebia e colocava na parte frontal da cabeça uma lâmina de ouro com a inscrição Santidade ao Senhor. O azeite da unção fala da necessidade de os ministros a serviço do Senhor terem sobre suas vidas a unção de Deus para o representar diante da humanidade. A mitra, o turbante branco que envolvia a cabeça, fala da necessidade de a mente humana, a sentinela da alma, estar envolvida pela santidade de Deus para ter condições de conduzir o sacerdote nas tomadas de decisões de acordo com as regras divinas.
A lâmina de ouro, com os dizeres santidade ao Senhor, era uma proclamação da santidade de Deus na vida do sumo sacerdote, o único que tinha permissão para adentrar no lugar santíssimo. Também era uma declaração de que o sumo sacerdote ele estava com a sua vida integralmente santificada ao Senhor para ministrar diante de Deus, representando a nação de Israel. O sangue da oferta da consagração era colocado na orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedo polegar do pé direito do sacerdote, simbolizando que os ouvidos dos sacerdotes eles deveriam estar sintonizados com a voz de Deus. As mãos e os pés deveriam seguir fielmente as diretrizes divinas, tendo como base para a sincronia humana com Deus o sangue do sacrifício. Da mesma forma, o cristão deve se submeter e permitir que seus ouvidos, suas mãos e seus pés estejam em plena harmonia com a vontade de Deus por meio do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Todas as leis cerimoniais que envolviam as atividades no tabernáculo se cumpriram em Jesus, em especial as que se referem ao sacerdócio e aos sacrifícios realizados no tabernáculo. O escritor aos Hebreus, ele apresentou Jesus como tendo exercido o sacerdócio de forma perfeita, com o objetivo exclusivo de consolidar a obra de redenção da humanidade. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, Jesus ele exerceu o sacerdote nas mesmas condições de Arão como um ser humano comum e mesmo sendo tentado em tudo, não cometeu nenhum delito nos mundos natural e espiritual. Como sumo sacerdote, Arão ele se uniu à sua irmã Miriam para questionar decisões de Moisés. Como sumo sacerdote, ele cedeu à pressão popular e construiu um bezerro de ouro, se contaminou com os costumes pagãos, comprometeu a sua vida de santidade, se tornou repreensível, deixou de ser exemplo e comprometeu sua entrada na terra de Canaã. Ao passo que Jesus, ele não cedeu à pressão de Satanás quando o tentou no deserto após 40 dias de jejum e debilitado fisicamente. Não cedeu às pressões populares, políticas e religiosas, não cedeu à pressão emocional nos momentos anteriores à sua prisão, condenação e morte. Em todo o tempo, Jesus permaneceu imaculado, inculpável, irrepreensível, santo, sincero e sem nenhum tipo de engano que se fosse achado em sua boca. Literalmente, Jesus, como um ser humano comum, cumpriu em sua vida a expressão santidade ao Senhor, pois se entregou totalmente em santidade para se submeter à vontade de Deus Pai e oferecer um sacrifício em redenção à humanidade. Os sacrifícios oferecidos por Arão e posteriormente pelos sumos sacerdotes que o substituíram, eles eram sacrifícios locais, restritos à nação de Israel ou a quem se submetesse à dura lei mosaica. Eram sacrifícios temporários que precisavam novamente serem realizados com a apresentação de outros animais em substituição aos transgressores dos preceitos divinos. Anos após anos, o sumo sacerdote tinha que acessar o lugar santíssimo para interceder pela nação diante de Deus. Já o sacrifício de Jesus, ele é universal, alcança toda a humanidade. Por sua integridade para com Deus e sua vida de santidade no mais alto grau que pode ser alcançado por um ser humano, Jesus pôde oferecer a sua própria vida em sacrifício perfeito e agradável a Deus em prol da humanidade. O sacrifício ele foi tão perfeito que não precisou, não precisa e nem precisará ser refeito novamente. Se tornou pleno, eterno e válido para todos os tempos. Em Cristo convergiu todos os simbolismos do tabernáculo, em especial do sumo sacerdote. Isto porque convinha que em todas as coisas Jesus se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo,
porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Atualmente, em meio a tanta confusão promovida por pseudos líderes cristãos que se utilizam e misturam de rituais da liturgia judaica com os rituais da liturgia cristã para impressionar seus seguidores, o pastor César Rosa ele pondera que convém que cada pessoa repense tais práticas e realce em sua vida cristã os valores, o legado vivido e transmitido por Jesus, sob pena de vir a provocar a ira de Deus e perder a liberdade de acesso pleno à sua santa, gloriosa e abençoadora presença. Se empenhe em viver com excelência, de forma prática, contínua e resiliente a sua vida cristã, pautando a sua vida com as regras, com os princípios morais e éticos instituídos por Deus. Exerça com excelência o ministério para o qual você foi chamado, seja na família, na igreja a qual você faz parte ou fará parte, nos ambientes educacionais, na sociedade em geral e nos seus relacionamentos. Tenha como verdade absoluta o fato de que sua comunhão com Deus é conquistada por Jesus na cruz do Calvário, é a única coisa inegociável. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Desta forma, você vai estar seguindo aí o padrão vivenciado e deixado como legado por Jesus aos seus servos e suas servas. Hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.